pra te fazer uma canção de amor. Você tocou num ponto interessantíssimo, Zé, nessa perspectiva aí do judiciário. Aqui no Maranhão a realidade é um pouco diferente aí de vocês, para melhor, né? Nós já temos o PJE desde 2017, enfim. Aqui a informatização está sendo implementada com muita velocidade, teve uma meta aí nova do CNJ, a meta 11, que é para os tribunais buscarem informatização. Então, quando a gente pensa num judiciário específico, no tribunal, como você está nos relatando aí, ainda está com essa, podemos dizer assim, nessa perspectiva, está engatinhando, realmente é para tirar o sono dos familiaristas, né, da população, enfim, do jurisdicionado, mas como o mote aqui da conversa é o familiarista, são as demandas familiares realmente, que são as mais complicadas, as mais complexas, e demandam, por isso, uma estrutura melhor. Né? Demandam, precisam que o judiciário forneça um aporte de mais qualidade. Né? A doutora Cláudia Roseiro passou aqui há pouco, por exemplo, quando a gente fala em demandas familiares, muitas delas a gente lança a mão do psicossocial, né? Você que é um familiarista de longa data, e pensar numa estrutura que não dê conta disso é realmente complicado. Né? É. Isso, nesse 2020, isso compareceu com muita força, com muito vigor. Nós vamos precisar de lidar com isso no 2021. E eu confesso que a gente fica meio perdido, né? Qual é a solução? O que a gente precisa fazer? A gente como advogado, vem tentando usar os mecanismos que a gente tem. Cada vez mais buscando entender o Código de 2015, cada vez mais tentando fazer prevalecer a autonomia da vontade, cada vez mais tentando compor, conciliar, até para que permitir que o judiciário se debruce tão somente para aquelas questões relevantes e não ficar dirimindo picuinha, porque o judiciário não é para isso. É uma estrutura cara demais para bobagem que a gente pode decidir sozinho, né? A gente precisa pensar nisso também. A responsabilidade do advogado em evitar demandas desnecessárias e utilizar o judiciário para aquilo que realmente precisa ser. Porque senão, é aquela história, quando você precisa, você não tem. Por que você não tem uma prestação? Às vezes, a gente mesmo, como advogado, tumultua tanto o judiciário, que quando você precisa de uma medida de urgência, de uma análise mais delicada e dedicada a um determinado processo, acaba não tendo, né? Aí você joga lá nas equipes multidisciplinares 5.000, 6.000 processos em cima, eles têm que fazer laudo. Então a gente, como advogado, também tem uma responsabilidade nisso, tá? Nós, como advogados, temos que buscar sempre fazer aquilo que é uma prática nossa, por exemplo, que é pegar o telefone e ligar para o colega e dizer, olha, estou pensando nisso, naquilo, outro, ou vamos fazer um acordo jurídico, um negócio jurídico processual para a gente conduzir o processo de uma forma mais adequada, né, aquele conflito, para tratar, para lidar com aquele conflito, ou nós vamos, então, buscar um calendário processual, vamos tentar compor, vamos tentar uma mediação privada, vamos tentar uma mediação extrajudicial, vamos tentar resolver efetivamente. O advogado precisa se ver, não como aquele advogado antigo que era um ganhador de causas, um brigão e tal. Precisamos abrir mão dessa postura também e conceber o advogado cada vez mais como um gestor dos conflitos e resolver efetivamente o problema da parte e não simplesmente ter uma sentença de mérito que às vezes não significa absolutamente nada por vezes até inexequível, né? Então, buscar isso, que isso também ajuda, sabe, Elton? Perfeito. Sensacional mesmo. Esse é o caminho. O judiciário realmente, por melhor estrutura que tem algum TJ, ele está estrangulado e não aguenta mais, né? Você está perfeito nessa perspectiva. Nós conversávamos, Edu, antes, quando a gente estava tentando formatar, eu até brinquei lá no grupo dos familiaristas, né? Que eu te passei o zap cedo e eu digo, Zé Edu, rapaz, e a pauta? Cadê? Eu disse, não, rapaz, peraí, deixa eu tomar um café, que eu não peguei no tranco ainda, daqui a pouco a gente conversa, né? Cara, 6 horas da manhã querendo conversar tudo sério. Deixa eu tomar um gole de café primeiro, pelo amor de Deus. Meu querido, se você tivesse que eleger uma escala de prioridade, ou qual tema é mais importante, qual temática é mais importante, mas o que você acha que a gente poderia, que você apontaria como um tema
que realmente seria muito debatido na seara familiar neste ano de 2021? São algumas coisas que a gente precisa discutir mais. Nós precisamos discutir um pouco mais sobre alguns temas que eu considero relevantes. Por exemplo, a questão do divórcio liminar, a questão do divórcio sem oitiva da parte contrária, né? Isso precisa ser melhor analisado, melhor discutido. A questão da desfiliação, que me parece que é um problema que vamos precisar enfrentar também. Outra questão que a gente precisa buscar enfrentar, discutir mais, eu espero que nesse 2021 essas discussões aconteçam, dizer respeito, por exemplo, à disparidade do regime de bens do divórcio, como é visto o regime de bens no divórcio e como é visto o regime de bens no falecimento, a transmissão na herança, né? Como é que fica essas questões. Porque é uma disparidade, né? Você escolhe um regime de bens e ele vai valer enquanto você está vivo. Se você fizer a ruptura de uma relação afetiva, você tem uma consequência jurídica, e quando você falece, o mesmo regime de bens te dá gera um outro efeito. Isso é uma coisa que parece que está meio que engasgado no nosso direito, e é exatamente o entrelaçamento mais significativo entre o direito de família e o direito das sucessões, que é exatamente o regime de bens, que está lá no livro, né, do direito de família, no Código Civil, mas tem um efeito relevante, extremamente relevante no direito das sucessões. Tão relevante ou mais até do que o próprio parentesco. Né? E essa disparidade que está acontecendo nesses dois campos precisa ser discutida. Então, eu elegeria esses 3 pontos: desfiliação, regime de bens e a questão do divórcio potestativo. Você quer conversar sobre cada um deles? O que você quer fazer? Não, fique à vontade. Eu estava até, segundo o doutor Hélio passou aqui, disse que essa questão da disparidade do regime ainda vai ficar engasgada por muitos anos. Eu queria te perguntar, Zé, já aproveitando isso, a que você atribuiria talvez a uma legislação sucessória estagnada, que não evolui com as relações? Como é que você vê? Vamos falar um pouquinho dessa questão da disparidade. Bom, você tem vários motivos. Primeiro motivo que eu vejo é o seguinte: nós temos um Código Civil que nasceu velho. Nosso Código Civil começou a ser discutido. Você vê, quando ele foi para o Congresso, que primeiro passou pela comissão, né, o pré-projeto e tal, aí quando foi para o Congresso, era o ano de 1975. 1975, o nosso Código Civil foi para o Congresso. 1975, nós não tínhamos nem a emenda número 9 que trouxe o divórcio para o Brasil. E, olha, nós temos um projeto de Código Civil que foi enviado antes do divórcio, que não concebia o divórcio. Nós temos um Código Civil que foi concebido com aquele conceito de família do artigo, se não me engano, era o artigo 179, eu não tenho certeza, 179 da Constituição, da emenda à Constituição de 69, que dizia que a família era formada exclusivamente pelo casamento. Nós temos um código que foi concebido onde ainda havia distinção entre filhos legítimos, filhos ilegítimos, filhos naturais, e que foi com a Constituição, quer dizer, um código que foi antes da Constituição de 88, antes do divórcio, e numa situação ainda numa estrutura familiar, numa estrutura social bem diferente da que quando ele foi promulgado em 2002. Então esse é o primeiro problema. Segundo problema, o código vem com um intuito tão grande de proteção da mulher que até exagerou um pouco.
Porque quando você coloca lá, por exemplo, a cônjuge como herdeiro necessário, que não tinha no código, e agora está lá no 1825, né? Seu herdeiro necessário, ascendente, descendente, cônjuge, você coloca o cônjuge ali, aí você coloca o cônjuge ali, e aí você depois tem que dar conta de administrar as consequências do cônjuge na sucessão como herdeiro necessário. E aí você começa a embolar. Outra situação, a interpretação, muitas vezes contra o texto expresso da lei, que os nossos tribunais vêm dando a alguns temas na área de direito de família, ora na área de direito de família, sem medir adequadamente o tamanho das consequências no direito das sucessões. O que eu estou falando? Vamos lá. O legislador vai lá outra coisa, não tinha união estável. Quando o projeto de código foi para o Congresso, não tinha união estável. Porque a família é só reconhecida pelo casamento. Mas vamos lá, aí começa a remendar, fizeram, a impressão que eu tenho é que um grupo cuidou do direito de família, outro grupo cuidou do direito de sucessões. Parece, não sei se na época não tinha celular também, não tinha WhatsApp para estar trocando mensagem, então acho que tinha que marcar reunião, voo para Brasília era mais difícil. Eu sei que parece que esses dois grupos aí não conversavam muito não, sabe? Eu não sei o que aconteceu, porque eu era muito menino, nessa época aí, né? Mas enfim. Não, e foi muito engraçado, porque eu me formei em 88, né? Então tudo que eu estudei vai no dia 5 de outubro, faltavam alguns dias para a minha formatura, eu falava, bom, tudo que você estudou na faculdade de Direito, agora esquece que tem uma Constituição nova. Você faça uma ideia de como é que são essas coisas. Mas aí tem esses detalhes. E outra coisa, assim, a desfiguração do Código por obra e graça dos tribunais. Então, o legislador, por exemplo, foi lá e fez um cálculo de como ele entenderia correto, como o Congresso entenderia que seria a partilha para os companheiros. Aí os tribunais superiores dizem, não pode ter diferença. Então, o artigo 1790 tem que ser revogado. O artigo 1790 fica revogado, você não tem mais distinção entre companheiro e cônjuge. Aí, quando você vai na Constituição, vai dizer que a união estável pode ser convertida em casamento. Aí você fica pensando assim, vem cá, se união estável e casamento é a mesma coisa, como é que um pode ser convertido no outro? Já não é? Precisa de... Quem está errado, é a Constituição ou é o Código? Sabe? Então, essas interpretações que foram dando para os tribunais, e aqui eu não estou discutindo hierarquia de família, se está certo, se está errado, eu estou colocando que houve um efeito prático. Acaba confundindo e diminuindo a segurança jurídica, você acaba ficando sem muita segurança jurídica com relação a essas questões. Então há uma disparidade. A excessiva proteção que se dá à mulher no direito sucessório, e eu não estou dizendo que seja ruim proteger a mulher, só que acabou trazendo um prejuízo. Então, aí, bom, você vai proteger excessivamente, mas você fala de um lado de uma igualdade e de outro lado você nega essa igualdade. Sabe, é como o doutor Hélio Sischini disse aí, a gente vai acabar batendo muita cabeça ainda durante muito tempo, porque a coisa precisa da gente conversar, da gente discutir e com a cabeça aberta, sem fechar a questão. Sem fechar a questão. Porque alguém que fala assim, não, eu sou dono da verdade nesse tema, está no mínimo equivocado, porque precisamos conversar muito sobre isso, sabe? Hoje está mais fácil, né? Naquele tempo não tinha Zap, não tinha, né, reunião do Zoom, hoje está até mais fácil para tentar. Não tinha live do Elton, não tinha papo com as pessoas poderiam saber o que está acontecendo, né?